Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, a semana será mais um teste para o governo federal com um possível embate com o legislativo em torno do projeto antifacção para combater o crime organizado. Esse projeto é para combater o crime organizado. Na semana passada, o Congresso agravou a crise entre os dois poderes quando derrubou a maioria dos vetos do presidente Lula à lei de licenciamento ambiental. Mas, tem um outro capítulo dessa guerra que já está encomendado. Quarta-feira da semana que vem está marcada a sabatina de Jorge Messias, que foi indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. E a tendência, Eduardo Costa, pelo menos é o que se diz nos bastidores, é que Jorge Messias, por consequência o governo, não terão, os dois, né? Esses dois entes não terão vida fácil. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa segunda, boa semana. Ô Júlio, coisa de 10 dias o Alcolumbre já deixou escapar que ele tem 61 votos contra, no total de 81, né? Mas não é só. Ontem ele soltou a nota brava nesse fim de semana, estranhando que o governo publicou a indicação, mas não mandou a indicação oficialmente para o Congresso. O que impede o Congresso de votar? E essa briga vai longe. Nessa nota ele colocou também aquilo que a gente tinha adiantado aqui, que o presidente indica, mas ele e os colegas votam. É uma briga para arder por mais tempo. O Lula é um cara muito sortudo, mas muito. Sabe por quê, Júlio? A principal bandeira do Lula para o ano que vem é essa que ele está fazendo o maior estardalhaço desde sexta, que é imposto de renda, né? Se não tivesse passado, não passaria não, amigo. E aí, William Travassos, bom dia para você. A fervura tá só aumentando lá em Brasília. É divertido, né? Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia a bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Essa jogada do Davi Alcolumbre é jogada estratégica, assim, para não dar tempo do Messias, Jorge Messias, né, cumprimentar todos os senadores e fazer aquele, como eles falam, o beijamão. Estratégia pura, né? Porque, na verdade, ele não está satisfeito, ele queria o Pachecão. Lula contrariou, né? Não cumpriu talvez uma espécie de acordo que eles tinham ali nos bastidores, vai saber. E agora ele tenta dificultar, porque assim, dentro da conquista de votos em Brasília, Júnior, e a Edilene, né, tá com a gente hoje, pode falar melhor, a gente sempre ouviu falar que a moeda de troca é a emenda parlamentar, são os favores, são os cargos. Então, quando uma pessoa vai fazer esse ato do beijamão, né? Ele vai com a sacola cheia e vai negociando, né, o voto. Eu não tenho dúvidas disso, de que nesse beijamão tem o toma lá da cá, que é a política de Brasília nos bastidores. Então, assim, isso está dificultando muito. Agora, a gente observa que o Lula, a estratégia do PT agora, né, ele tem lá a Gleice Hoffmann, ele tem o Lindbergh Farias, são os generais. Então, para não criar polêmica, a Gleice fala, agora você, Hoffmann, você fala. Não, agora é o Lindbergh. Então, dependendo do que for, eles têm lá os seus generais para os pronunciamentos e para esse enfrentamento. Edilene, essa fervura tá tão alta mesmo assim em Brasília ou tá mais ou menos um jogo meio que controlado, hein? Eu tô com essa dúvida. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores, aos ouvintes da Itatiaia. Não, a fervura está quentíssima, Júnior Moreira. Essa nota ontem do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, contra o não envio da mensagem por parte do presidente Lula, mostra que a temperatura está altíssima. Nós já havíamos adiantado aqui na Itatiaia, na coluna em cima do fato da quinta-feira, eu trago essa informação porque eu apurei na mesa diretora do Senado que a mensagem de Lula ainda não havia chegado e apurei no Palácio do Planalto que Lula não pretendia enviar essa mensagem. A apuração que eu fiz com interlocutores de Davi Alcolumbre é que mesmo sem a mensagem do presidente Lula, ele pautaria a sabatina como havia marcado anteriormente para o próximo dia 10 e que seria feita agora na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por Otto Alencar, um deputado da base do presidente Lula, seria feita a leitura da mensagem no Diário Oficial da União, que é a publicação da indicação, assim que o presidente Lula avisou a Jorge Messias que ele seria o indicado, houve a publicação no Diário Oficial da
da União, mas esta não é a mensagem que o Palácio do Planalto envia para o Congresso Nacional. A mensagem é diferente, é um passo a mais. E é essa mensagem que normalmente é lida. Mas, no entendimento de Davi Alcolumbre, poderia-se ler a mensagem do Diário Oficial da União e dar início ao processo. Por que a marcação foi feita de forma rápida? Muito bem disse nosso amigo William Travassos, porque o presidente do Congresso Nacional não quer dar tempo para Jorge Messias fazer a sua articulação, seu beijamão, que ele começou intensamente pela bancada evangélica, que é parte da bancada conservadora ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com a qual ele tem uma ligação, porque ele também é evangélico, e por onde ele começou a quebrar o gelo. Só que o tempo do início da articulação até a marcação da sabatina na CCJ é pequeno, menos de 3 semanas. Com isso, ele não conseguiria os votos suficientes e poderia ser reprovado já nessa primeira etapa. Mas vamos supor que Jorge Messias passe da primeira etapa, que é a CCJ, e vá para o plenário. É aí que vem uma apuração que nós adiantamos na semana retrasada. Davi Alcolumbre, insatisfeito com essa indicação, poderia fazer a sua articulação no plenário para que o nome fosse reprovado. Isso porque no plenário a digital fica menos clara, já que a votação é uma votação secreta. Então, Davi Alcolumbre segue com esse plano e um ponto da nota dele é um ponto muito importante. Ele diz o seguinte, no início: é nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o Poder Executivo. Nós sabemos que as negociações são feitas com cargos e emendas, mas do que Davi Alcolumbre está falando especificamente aqui? Ele está falando de um ponto que nós também trouxemos. Cargos no Banco do Brasil estariam sendo oferecidos pelo Palácio do Planalto para Davi Alcolumbre, que teria interesse no controle desta estatal. Então, Davi Alcolumbre diz o seguinte: olha, o Palácio do Planalto não vai nos comprar com cargos, nem para a base dele, nem para a base aliada. E sobe mais um degrau nessa briga. Ou seja, todo mundo desafia, todo mundo dobra a aposta. O que pode acontecer no final? O nome de Jorge Messias ser reprovado e Lula seria obrigado a indicar um novo nome. Que novo nome seria esse? De Rodrigo Pacheco, ou desta vez Lula colocaria o pé na porta? Não se sabe, mas fato é que hoje, bem cedo, eu conversei com várias fontes ligadas em primeiro grau a Lula e a Davi Alcolumbre, e o que eles dizem é que um novo nome já começa a ser discutido, porque parece que uma pá de cal está sendo colocada sobre o nome de Jorge Messias, Júnior. Então, que país é esse que a gente está falando, né? Que eu preciso negociar uma sabatina. Então, eu não estou sabatinando um técnico, né? Eu não estou escolhendo um ministro. Na verdade, a ideia é que essa pessoa ela vá para uma sabatina com um resultado pré-definido, com os votos conquistados através de negociações. Então, isso é uma vergonha, gente. Mas não é novidade isso, não. Não, e é isso. Mas isso é uma vergonha. Você está sabendo não, disso, sim, né? Júnior, mas você entende que as pessoas... a gente não tá vendo a política lutando pelo povo ou pela democracia. Na verdade, o que a gente está falando é a defesa dos grupos que comandam esse país. Nós somos governados por uma minoria e somos movimentados como uma grande massa de manobra. É uma vergonha isso, cara. Olha só, pessoal, uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu dezenas, eu estou dizendo dezenas, muita gente fala que não chegou nem a 100 pessoas, de apoiadores na tarde deste domingo lá em Brasília. O grupo pediu liberdade para o líder da direita e demais condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participação naquela que todo mundo chama de trama golpista, né? O ato ocorreu nas imediações do Museu Nacional, com baixíssima adesão de políticos com mandato para cobrar essa liberdade Bolsonaro também de quem foi preso no 8 de janeiro. A única autoridade, Eduardo, com mandato presente foi o deputado Marcos Ponlon, lá do PL do Mato Grosso. O que aconteceu? Eu já falei aqui algumas vezes da lei da natureza. Sim. Você colhe... Que planta? Você já ouviu falar também da força das palavras? Sim. As palavras têm poder? Sim. Ô, Júnior, o homem está começando a colher, Júnior. Eu anotei ali agora, assim, algumas frases dele ao longo dos últimos 40 anos. Eu nem coloquei frases relativas à Covid, porque aí é covardia. O que o homem disse durante a Covid, sabe? É desumano. Mas vejamos, vamos começar lá nos anos 90. Frases do Bolsonaro. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Ainda nos anos 90. Para consertar o Brasil, só matamos 30 mil, a começar pelo presidente Fernando Henrique. Sou a favor da ditadura e de fechar o Congresso Nacional.
Em 1992, quando ele discutiu com a deputada Maria do Rosário, estavam tratando de estupro. Ele falou, eu só jamais ia estuprar você porque você não merece. Sobre os filhos, foram 4 homens. A quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Sobre gays, para mim é a morte. E digo mais, prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Sobre o índio Jacinaldo, com quem ele estava discutindo durante uma daquelas audiências na Câmara para o Direito dos Índios, ele falou, ele devia ir lá fora comer um capim para manter as suas origens. Sobre as cotas, para tentar diminuir a desigualdade do país. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista, nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Sobre auxílio moradia, a repórter, o que o senhor fez com esse auxílio moradia? Isso em 2018, ele falou, como eu estava solteiro, eu comia gente. E aquela que eu considero assim, a mais fora da Covid, né, gente? Fora da Covid. Na Covid tem coisa assim. Mas aquela que eu considero mais brutal, a Preta Gil perguntando para ele, e se um filho seu casasse com uma negra? Isso não vai acontecer, porque eu criei meus filhos bem, eu os criei longe desse ambiente de promiscuidade. Então, Júnior, a conta vem. Edilene, depois de tantas frases assim, a gente fica até com energia baixa, né? Pois é, Júnior, o que aconteceu na manifestação ontem, que ela flopou, ou seja, ficou vazia aqui em Brasília? Primeiro, desde o início havia uma movimentação dos próprios políticos em concentrar um protesto aqui, só que eles esmoreceram ao longo da semana passada, depois da prisão preventiva do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro e também logo depois do trânsito julgado em que foi efetivada a prisão por tentativa de golpe. E por que os movimentos sociais não trouxeram suas caravanas, como eles disseram que fariam? Simplesmente porque, segundo eles, os políticos, os líderes de Jair Bolsonaro com mandato abandonaram a militância. De acordo com eles, ninguém fez chamamento nas redes sociais e eles consideraram que estavam em uma luta vã, ou seja, que estavam levando suas movimentações, trazendo militantes para Brasília e a anistia sequer saiu do papel. Ou seja, esse é um atestado de fracasso da movimentação da base do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de emplacar a anistia, porque até agora eles não conseguiram, votaram a urgência do projeto, mas não conseguem colocar em pauta. E eu conversei com algumas lideranças na semana passada que disseram que eles devem aceitar a dosimetria ou redução de penas, porque sabem que a ampla, geral e restrita, se passar na Câmara, não passa no Senado Federal, e com isso a militância também tirou o seu campo. Eles vêm desistindo há algum tempo, dizendo que estão desanimando porque estão indo às ruas, Avenida Paulista, levando muitas caravanas e não há resultado. Então, o que aconteceu é que, ao contrário do que a base bolsonarista vinha falando, que o país ia ficar virado, que ia ter uma grande comoção social, que o ex-presidente Jair Bolsonaro ia virar um mártir, pelo menos até hoje, uma semana depois da sua prisão, uma semana e meia depois da sua prisão, isso não aconteceu. E a base do ex-presidente Jair Bolsonaro está completamente desmobilizada. Apesar de todas essas frases absurdas que o Eduardo Costa disse, que de fato o ex-presidente Jair Bolsonaro as proferiu, são frases famosas dele, não foi isso que levou à falta de apoio a Jair Bolsonaro. É uma série de coisas que vem acontecendo, porque a base dele concorda com as coisas que ele diz, ou então passam pano, dizem que isso não é tão relevante, que ele é um tio do WhatsApp, que fala essas coisas mesmo. Fato é que depois que houve o julgamento e o trânsito julgado, ficou mais ou menos que evidenciado que pelo menos uma tentativa de golpe aconteceu. E a anistia para aqueles que foram às ruas por Bolsonaro, essa anistia ela não aconteceu, eles continuam presos e agora o próprio Jair Bolsonaro está preso. Isso mostra uma impotência da base de Jair Bolsonaro, tanto para liberar aqueles que apoiaram ou que teriam em mente apoiar uma tentativa de golpe, quanto o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, estão desanimados com o fracasso da tentativa de livrar Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, Júnior. William, é aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas deu pouca gente porque não teve os políticos lá que sempre chamou atenção, ou os políticos não foram porque deu pouca gente? Eu acho que tem algumas coisas aqui. Bom, primeiro essa fala do Edu das falas do Bolsonaro, a gente podia puxar outras falas de outras lideranças deste país, de outros presidentes, né? Inclusive o presidente atual tem uma frase que ficou... Eu acho que entra para a história brasileira quando ele diz que o traficante é vítima do usuário, né? Mas, enfim, eu não vou entrar no polêmica das falas. Vamos falar sobre a manifestação que a gente... Eu acho que, Júnior, tem duas coisas. Primeiro, quem organizou, e aí você tem o Marcos Polon, do PL do Mato Grosso, e o Zalcir Lucas, do PL, acho que do Distrito Federal.
e você não tem... E aí eu não sei se, talvez nas redes sociais tenham lá a sua importância, mas eu não sei se eles têm esse poder de mobilização. E do outro lado, você tem a estratégia para conseguir a prisão domiciliar do Bolsonaro. Acho que tem muito a ver com isso. Por isso que você não tem uma adesão das autoridades nesse jogo, porque o objetivo é o quê? É a anistia. O objetivo é colocar o Bolsonaro em casa. Então, se você vai para lá, para Brasília e faz uma mega manifestação com apoio de todas as lideranças da direita, você dificulta, você acaba enfrentando o ministro Alexandre de Moraes, né, e acaba dificultando uma decisão que pode ajudar, né, o Bolsonaro a cumprir essa pena em casa ou conseguir algum tipo de benefício. Então acho que tem muito a ver com quem planejou esse ato em Brasília, porque vejo que não foi uma coisa orquestrada no Brasil inteiro. O resumo do Travassos é que a base do Bolsonaro, que tem mandato, está com medo do Supremo Tribunal Federal. Também, é isso, Travassos? Também, acho que não é só medo, não, na verdade. Enxergar a dificuldade de conseguir qualquer tipo de benefício para o Bolsonaro. E quanto mais resistência, maior é a dificuldade. Eu conversei mais cedo com um ex-deputado, ele não tem mandato mais, perguntei o que aconteceu, né, com a manifestação. Ele me disse assim, talvez com um pouco de dor no coração, porque foi um desses abandonados, mas ele me disse assim, Bolsonaro abandonou todo mundo, agora foi abandonado, simples assim. Dou de concluir que? Não sei. Quem planta, vento, colhe. Tempestade. Ó, seguinte, pessoal, a polícia procura pelos suspeitos de envolvimento na morte de uma pessoa em situação de rua por causa de um colchão. A vítima, identificada como Carlos Eduardo Alves, de 46 anos, tinha um costume de dormir em um colchão ali na rua, na região do bairro Santa Mônica, em Venda Nova. No entanto, durante essa madrugada, outros andarilhos apareceram, pediram um colchão, a briga aconteceu, Eduardo, e facada, enfim, uma confusão danada, e esse rapaz perdeu a vida. Acho que a gente pode falar, assim, de segurança pública, mas tem muito a ver também com essa questão dos moradores em situação de rua, né? O Brasil está doente. O problema é nacional. Em Pernambuco, o cidadão bebeu, chegou em casa, bateu na mulher. Ele falou, quer saber da coisa, eu vou embora. Trancou a porta, jogou gasolina, incendiou a casa, matou a mulher, os 4 filhos, mais velho de 11 anos, caçula, um bebezinho. Incendiou outros 20 barracos. Em Alagoas, também no fim de semana, um cidadão que tinha 10 passagens pela polícia, sabidamente esquizofrênico, decidiu que ia entrar. Detalhe, quando ele era preso, ele saía da viatura rindo para dar entrevista. Conhecido como vaqueirinho. Ele resolveu, Júnior, entrar no recinto de uma leoa, descendo por uma árvore, e foi morto. Então, os sinais estão todos aí, Júnior. Ou a gente trata da doença mental, separa a doença mental de questões sociais e de marginalidade, que também estão na rua, ou estamos lascados ali. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, boa semana.